Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais este episódio do podcast Rio Bravo. Nesta edição, o convidado sou eu, Fábio Silvestre Cardoso, autor do livro Histórias do Presente, as entrevistas do podcast Rio Bravo. Quem me entrevista nesta edição são Paulo Bilic e Gustavo Franco. Vocês conferem a íntegra desta entrevista no podcast que começa logo a seguir. Você imaginou que um dia ter um programa de rádio? Eu acho que em 2005 eu pensava em participar de um programa de rádio, mas jamais nesse formato. E lá na adolescência eu quis fazer, na década de 90, eu quis trabalhar com rádio, porque eu gostava de transmissão esportiva no rádio. Então. O rádio, na minha infância, era uma coqueluche, sobretudo futebol. Eu tinha um amigo que imitava os grandes locutores do rádio e um dia ele entrou escondido no Maracanã com o que parecia ser um gravador e fez várias entrevistas. Não era rádio nenhum, só um garoto qualquer, e fez várias entrevistas com jogadores, técnicos e tudo. Fez um programa. Acabou trabalhando na Rádio Globo. Deu certo. Né? O rádio é um encanto, não sei, talvez pelo que desperta na imaginação das pessoas, e o podcast de algum jeito capturou essa mágica. Aprendi recentemente que podcast foi a palavra do ano do Oxford Dictionary. Isso. Paulo saberá falar isso certinho. Em 2005, em 2007, a Rio Bravo começa a fazer esse podcast que está hoje na sua edição 865. Era o número da Mundial, não era? Não, era 860. Rádio Mundial lá no Rio de Janeiro. Quantos podcasts tem 865 edições hoje em dia? Não são muitos. Eu acho que não são muitos. Acho que no Brasil não são muitos. Eu acho que nenhum podcast tem essa vitalidade e essa energia de levar um episódio ao ar por semana, todas as semanas, que eu acho que é um grande diferencial. Teve uma variável também que eu acho que foi emblemática desse esforço todo, que foi, desde o começo, ser muito plural na fonte de personagens entrevistadas, e a gente teve que lutar muito com forças internas na própria Rio Bravo para não se ater somente a um gestor de investimentos ou um economista ou alguma pessoa que fizesse algo diretamente relacionado ao mercado financeiro, né? Mas que pudesse falar com políticos, que pudesse falar com artistas, que pudesse falar com pessoas de ONGs, enfim, tudo isso que compôs esse ecletismo que está refletido no livro do Fábio. E tem uma história interessante nesse sentido, porque quando eu fui falar contigo em janeiro de 2014, você me falou, não, a gente tem 4 episódios por mês, em média, mas um episódio desse sempre vai ser com alguém da Rio Bravo. Eu falei, então tudo bem, tem um episódio, está garantido. Aí quando eu já estava fazendo, perguntei para o Paulo, mas tem aquele episódio? Ele falou, não, isso daí deixa, vai fazendo com os outros. Aí eu falei, então são 4 que consegui. A gente no começo entrevistava pessoas da própria Rio Bravo, isso é muito eventual hoje em dia. Mas deixa eu começar aqui, então, Fábio, te fazendo uma provocação. Eu li o livro com muito cuidado e eu acho que a principal virtude dele é que ele não é, evidentemente, uma transcrição de certos podcasts desses anos todos. Inclusive, tem vários que você menciona aqui que foram entrevistados pelo Geraldo Samor, seu antecessor. Então, você fez realmente um apanhado da história. Mas você procura fios da meada em diversos temas: cultura, sociedade, tecnologia, política, e tenta tirar talvez uma espécie de pequena teoria assim, do que poderia estar acontecendo dentro daquela unidade temática, né? E me saltou assim, com um pouco de afastamento, só começando com o tema político, que você fala assim, que essa época, né, desses quantos anos que você está abrangendo? Eu estou falando de 2007 a 2022, né? Então, esses anos todos foram marcados por 3 coisas políticas, eu peguei aqui. Pela Lava Jato,
pelo impeachment da Dilma Rousseff e pela polarização. Fala pra gente um pouquinho disso daí, através das falas dos teus entrevistados, Fábio. Primeiro, eu acho que a escolha por dividir o livro, ou fazer este livro dividido em temas, tem a ver com uma conversa que a gente teve também lá em 2023, quando ficou evidente que não poderiam ser transcrições ou meras transcrições. Primeiro, porque elas ficavam fora de contexto, e segundo, porque a gente teria um trabalho gigantesco para escolher qual seria a entrevista que seria indicada para publicar no livro. E aí a gente chegou nesta solução, que era uma solução de contar as histórias ou de articular as entrevistas a partir de histórias e a partir, portanto, de temas. E aí eu comecei com política porque esse assunto sempre me fascinou, e porque eu tive a sorte de, neste momento que eu estava conduzindo o podcast, perceber que algo estava se transformando no país, que era um país que não se tocava tanto, não se abalava tanto por política fora das eleições. Ele passou pouco a pouco se identificar com o assunto e se organizar de maneira muito ativa em torno disso. E eu acho que isso tem uma origem nesses primórdios do podcast, né? Na verdade, a gente conseguiu capturar isso já no início, porque mesmo nas entrevistas com intelectuais, com artistas, como o caso da entrevista que a gente tem com o Ferreira Goulart, tem essa discussão sobre política, né? Então, a política ela vai atacando os assuntos de um modo geral, mas quando a gente separa num capítulo, o livro começa com esse capítulo política, a mudança envolvendo a Lava Jato e o impeachment e a polarização, na verdade, essas histórias começam ao mesmo tempo. Então, quando se falava de Lava Jato em 2014, já tinha ali uma pimenta da polarização. Depois, com o impeachment, isso escalou. E com a eleição do Bolsonaro em 2018, isso evidentemente estraçalhou as famílias, os convívios que existiam antes. Uhum. Então a política ficou de maneira muito exagerada nas nossas vidas. Eu acho que tem política demais hoje na conversa. Acho que esse é um assunto relevante, mas do jeito que se trata hoje, politização de tudo, a gente acaba perdendo o fio da meada de outras questões, de outras discussões de forma mais leve. Tá. Né? E Gustavo, quando eu pensei nisso e ouvindo o Fábio aqui, você acha que esse período é um período derrotado? Porque o gosto que fica do assunto da Lava Jato é de uma expectativa que não se cumpriu, né? Além do mais, depois com a revisão de todas as penas e todos os desfazimentos pelos meandros, né, da legitimidade judiciária, enfim, você acha que a gente perdeu uma chance ou disso tudo ainda haverá de sair alguma coisa construtiva? Não sei, mas que o livro e o podcast trazem, cada qual na sua linguagem, é uma crônica desses eventos, por onde a gente vê que passamos por uma tempestade, não várias, não é um país que nos dá uma existência tranquila. As questões levantadas pela Lava Jato e depois pelo cancelamento da Lava Jato são extraordinárias. Tudo isso, enfim, não sei se a gente tem respostas, né? Mas a gente tem assunto para conversar. E nada disso está morto, né? Todas essas sementes elas estão aí, e as pessoas são condenadas, descondenadas, a vida segue. Podem ser condenadas, não sei. A política nesses anos fez com que você não precisasse procurar muito como é o quarto podcast do mês. Teve um momento que a gente chegou a fazer, inclusive, mais de uma entrevista na semana para tratar de impeachment, por exemplo, e foi um momento em que, enfim, isso que a gente está vivendo hoje de
polarização excessiva, a origem já estava nesses anos de Lava Jato, né? Quer dizer, entre 2014 e 2016. Tá, me ocorreu aqui, teve alguma edição especial? Emergência, temos aqui. A gente teve algumas edições especiais, né? A gente teve uma edição especial em 2014, isso não está no livro, que foi com... em 2014, se o ouvinte lembrar, vocês vão lembrar, havia uma dúvida de quem ganharia a eleição. Seria o Aécio ou a Dilma no último minuto, assim. Uhum. E na sexta-feira, os institutos de pesquisa, enfim, estavam dando pro Aécio. O Aécio, uma parte para o Aécio, uma parte para a Dilma. Um dos entrevistados, Dorival Mata Machado, no bastidor, eu não contei isso porque isso estava no bastidor, mas aqui eu posso contar. Ele me falou, a Dilma vai ganhar essa eleição porque Minas está fechado com Dilma Rousseff. Então, se ela ganhar em Minas, ela vai ganhar a eleição. Mas os outros institutos não diziam isso e havia uma dúvida. Aí o Paulo sugeriu que eu fizesse uma entrevista especial com 2 pesquisadores para entender o que estava acontecendo, se as pesquisas podiam ser confiáveis nesse momento ou não. Então essa foi uma edição especial que a gente fez. Teve uma edição especial que a gente fez com o então editor da revista Época, em 2016, Diego Scosteg, e falando sobre a Lava Jato, mas a gente estava falando da Lava Jato para o público de fora do Brasil. Foi uma entrevista em inglês. E teve uma terceira entrevista especial, que eu acho que essa foi uma das de maior audiência na história do podcast, que foi com o Fernando Gabeira, em 2018. Isso na quarta-feira, em 2018, o Paulo falou, a gente precisa falar com o Fernando Gabeira, porque a gente está vivendo um momento tenso no país. E o Fernando Gabeira, naquele momento, fez um papel central, né, de verbalizar com verve, com inteligência e com patriotismo mesmo, né? Enfim, com muita força mesmo, ele estava presente na imprensa brasileira, escrevendo e falando, mas escrevendo principalmente, e a voz do Gabeira era uma voz, acho que assim... De autoridade muito relevante. E aí eu achei, não vou conseguir essa entrevista, porque nessa hora ninguém vai querer falar, ninguém estava querendo falar. E eu, felizmente, tive um amigo que me ajudou nisso, era repórter da CBN na época. Ele falou, não, eu tenho um contato aqui, te passo. Mandei a mensagem, falei, não vai responder. Ele respondeu, falou, não, vamos gravar. A gente gravou a entrevista. A entrevista foi do jeito que ela foi feita, ela foi ao ar, assim, 18, 19 minutos, e ele falou com muita serenidade sobre aquele momento, por que a eleição tinha se encaminhado daquele jeito. E, enfim, tinha verdade no que ele falou, e por isso que o público reagiu tão bem. A entrevista teve muita repercussão. Fábio, em paralelo com essa impressão que eu me pergunto, na verdade, se é o que vale do assunto político, se é um período de derrota, digamos assim, ou pelo menos de frustração de expectativas, por causa da ideia de que haveria um grande catarse, né, nacional, e isso acabou, enfim, se desfazendo, pelo menos por enquanto. Provavelmente as coisas vão rebrotar mais à frente na forma de coisas imprevistas. Mas na área empresarial, eu me impressionei no livro que vários dos entrevistados e entrevistadas acabaram enfrentando dificuldades empresariais. Acho que tem umas 3 entrevistas que você menciona no livro que, quando o entrevistado está falando com você, está falando de um caso que está em destaque nos mercados, mas você depois coloca que essa empresa depois veio a pedir concordata ou enfim, desapareceu ou foi engolida por alguém e tal. Você acha que foram anos, a toada geral de empreendimentos é uma toada de dificuldades? Eu acho que esses anos em que o livro contempla, de 2007 a 2022, a gente teve grandes expectativas ou grandes esperanças a respeito do Brasil, né? E essas esperanças, elas enfim, até 2016, 2017, elas se converteram em negócios, né? Que, enfim, foram forjados no país.
E havia um sonho grande, para a gente repetir aí o título do livro famoso. Mas eu acho que depois as coisas se equilibraram com uma crise política que contagiou o país nas outras áreas, né? Então, eu acho que um pouco essa é a mensagem do livro. Os assuntos, eles se relacionam, eles dialogam entre si. Então, se a gente está falando de crise política, essa crise evidentemente vai chegar na economia e vai abater as empresas. Assim como se a gente tiver uma crise sanitária, como foi a Covid, isso vai abater as empresas, vai mudar a maneira como as pessoas reagem. Então, eu não acho que tem uma coisa específica com a economia brasileira, ou melhor dizendo, com a maneira que os brasileiros fazem negócio ou criam empresas, tem a ver com a saúde do país, que não ficou boa nesse tempo, né? Houve um determinado momento que ela deixou de, enfim, dar bons sinais. Sim. Teve muitas promessas, né? Era a época que talvez a estabilização já tinha ficado para trás como um assunto resolvido, e o depois estava posto. O depois tinha chegado. O Brasil escolheu para o depois uma corrente política que se opôs ao real. O pós-real pertence ao PT, e ao presidente Lula, que assume em 2003, e isso só é interrompido muitos anos depois com o Bolsonaro, com o impeachment, depois com o Bolsonaro. Então é como se a herança do Plano Real tivesse cabido ao PT. Herança que eles, inclusive, disseram que era maldita, era nada, era o contrário de maldita, mas não dá para dizer que eles pegaram essa herança e fizeram muita coisa boa. Alguma coisa sim, mas que deixou uma sensação de frustração quanto ao que poderia ter sido. Que, aliás, acho que é uma frustração que continua muito viva. A gente acha que poderia ter sido muito melhor. Olha para a Ásia, comparado ao Brasil, foram anos em que a gente ficou para trás, sim. A despeito de ser muito desigual, de ter êxitos empresariais junto com fracassos, e êxitos em algumas políticas públicas e fracassos retumbantes em outras. O podcast é interessante porque ele pode alternar. Isso está me fazendo pensar na entrevista com o Rodrigo Constantino. Foi você que fez ou foi o Geraldo? Foi o Geraldo Samuel que fez. E essa entrevista eu escolhi porque o Constantino é uma figura que se tornou uma figura divisiva no debate público brasileiro. E ele consegue fazer uma antecipação de como uma visão liberal chegaria no debate de ideias. Uhum. E essa visão, na verdade, se tornou algo relevante o bastante para que as pessoas se levantassem quando o nome do Constantino fosse citado. Então, esse jeito escrachado, na cara, às vezes debochado, que a direita assumiu, na verdade é um fenômeno internacional. Bom, hoje está no poder nos Estados Unidos. A gente chegou juntos com eles nesse quesito, mas depois, por exemplo, da Itália, depois do Reino Unido, depois de outros que tiveram o mesmo fenômeno, né? E a entrevista do Constantino, ela foi concedida em 2013, quando ele estava para lançar um livro que seria também um símbolo dessa discussão, né, de como essa discussão seria levada adiante, que é a Esquerda Caviar. Uhum. Então, é preciso dar aqui um contexto, porque hoje essas ideias estão muito disseminadas, mas em 2013 era uma leitura nova sobre como o liberalismo pensa o desenvolvimento no país. O Brasil tinha um debate pacificado em que o governo era um governo de centro-esquerda e esse governo tinha uma visão que era hegemônica, era definitiva sobre como as coisas deveriam ser conduzidas. Uhum. Quando Constantino apresenta esse debate, essa discussão, ele passa a levar essas ideias nos jornais, passa a falar em entrevistas como no podcast Rio Bravo, isso começa a fazer um barulho, passa a ser uma ideia atraente, porque é um contraponto. Eu ia dizer que o Constantino, quando jovem, eu conheço desde da PUC, estudante de economia lá da PUC,
quando jovem, dizia coisas de natureza liberal. O livro Privatiza Já era... Qualquer um dos professores da PUC poderia ter escrito. Da ala mais liberal. No entanto, em algum momento, e o Constantino foi tragado por isso tudo é engolido pelo bolsonarismo, que é uma coisa diferente. O bolsonarismo e o liberalismo. O liberalismo parece se apequenar diante desse fenômeno político, que envolve aí o conservadorismo, as igrejas, sei lá, é outra coisa, inclusive na sua militância, na sua extensão, vai bem além. E depois, é curioso que no seio do bolsonarismo, e o Rodrigo, já não tão jovem, olha para trás e chama todos de centro-esquerda, todos, incluindo aí o Lula como Fernando Henrique. Desculpa, mas a gente não está junto nesse saco, não. O PT é uma coisa, o governo Fernando Henrique é outra, completamente diferente. E a gente brigou muito para que depois, anos depois, venha alguém e diga tudo centro-esquerda. Não é isso. O Rodrigo, essa entrevista é bem quando ele está entrando na cena bolsonarista, nunca mais foi a mesma pessoa. Mas é interessante porque essa entrevista ela é concedida antes do fenômeno Bolsonaro aparecer. E o Bolsonaro, ele ingressa a fazer parte do discurso e da discussão em 2016, de fato. E essa relação do Constantino com o bolsonarismo, ela vai se dar em 2018 para frente. Ela se aprofunda, ele vira uma voz do bolsonarismo. Com isso, as ideias liberais na economia ficam no meio do caminho. E elas não são abraçadas pelo petismo, nem bem pelo bolsonarismo, que quando é governo tem um ministro que, enfim, abertamente... Não sei se o Paulo chegou a falar no podcast. Não chegou a falar. Embora tenha sido convidado. Mas não privatizou nada, né? Então, o que aconteceu em matéria de abertura e grandes reformas liberais nesse governo que se autoproclamava de livre? Não, foi um pouquinho, foi decepcionante também. Isso me faz pensar assim também no fato que você também, ou acho que o Geraldo, no caso, o nosso podcast, entrevistou o Jean Willis, que é quase que o polar oposto do Rodrigo Constantino. Então, naquele momento, ele era o polar oposto de um outro parlamentar, que era o Marco Feliciano. E o Marco Feliciano, enfim, tinha entrado numa disputa pública com o Jean Willis a propósito de questões morais, inclusive. Questões que envolviam o parlamento, mas também tinham no seu cerne questões morais. E a escolha do Jean Willis foi muito singular naquele momento, porque isso o Geraldo vai me perdoar, porque foi uma coisa que ele me falou logo que eu estava chegando no podcast, foi uma conversa que a gente teve na Rio Bravo. Ele me falou assim, bom, esse podcast eu tenho que trazer pessoas de diferentes espectros políticos e ideológicos, mas eu não vou trazer determinadas ideologias para cá. Eu vou trazer uma discussão aberta, mas que, enfim, preserve o livre debate. E o Jean Willis representava isso naquele momento. Né? Então... E ainda representa? Ele representa, embora essa parte, talvez o Jean Willis de hoje não quisesse falar no podcast Rio Bravo. Talvez seja essa a discussão. Por quê? Porque o podcast Rio Bravo também é percebido com uma voz que dá pluralidade demais. Num tempo de polarização, isso não é necessariamente bem aceito pelas hostes extremas de cada lado, né? Essa é uma questão. As pessoas ficam... O podcast vai ouvir essa pessoa, mas vai ouvir outra. É o isentão, né? As pessoas têm essa crítica. Fábio, voltando ao assunto empresarial,
tem esse aspecto de algumas dificuldades, assim, ficarem patentes, assim, na continuidade de certos empreendimentos, mas o outro assunto que eu acho que foi a marca dessa época é, assim, essa chancela, você falou do sonho grande, que teve depois um choque de realidade com o assunto das lojas americanas, mas e nós fazemos muito parte desse contexto que eu vou dizer agora, que é da meritocracia, né? Que as pessoas devem ser recompensadas em função de suas competências comprovadas, e a ideia de que o mercado seria o lugar de intercâmbio de méritos da forma mais perfeita. Como que você percebeu isso na conversa dos empresários e empresárias que você entrevistou? Então, nessa mesma dinâmica do sonho grande, uma outra visão que, enfim, foi propagada nessa última década, nos 15 anos que o livro contempla, foi exatamente essa da meritocracia. Essa era uma visão que as pessoas imaginavam que era de um Brasil melhor, um Brasil que pudesse ser representado por essa ideia do mérito ou pelo aplauso daqueles que têm as melhores competências. Porque o mérito seria em contraposição, inclusive, à oligarquia, aos direitos adquiridos assim por nobreza ou por patrimônio passado, coisas dessa natureza. Mas a sociedade brasileira ela tem um passivo muito grande com essas questões de não ser exatamente meritocrática, né? Então, acho que isso pegou o país num determinado momento, e essa era uma ideia muito sedutora. E as entrevistas mostram isso. Quer dizer, os empresários, eles enunciam isso, eles defendem isso. Só que a população brasileira, ela acredita em meritocracia como um ideal a ser alcançado? Eu acho que do ponto de vista do ideal, sem dúvida, só que ela entende que nem todas as pessoas saem do mesmo lugar. Então a gente tem, enfim, inúmeras críticas, não só no livro, mas em outros espaços também a respeito disso, que o país ele é desigual, e as pessoas sabem que ele é desigual. Aparece nas falas do pessoal da educação, são muitos. Isso. Inclusive, como há muita coisa de educação pública nas entrevistas, acho que você fala com parceiros da educação e outros entrevistados, Maria Helena, certo? Eu converso com especialistas de educação que defendem que defendem firmemente a necessidade de você mudar o modelo de desenvolvimento e o modelo de educação, essencialmente. Tem uma entrevista com William Dershowitz, que é um autor muito importante, que veio para o Brasil em 2015, que foi quando eu o conheci, e que ele fala sobre educação. Sim. E ele fala sobre mérito, essa discussão do mérito, como ela, na verdade, funciona, mas a gente precisa olhar para condições que são particulares. Então, outros autores escreveriam a respeito disso. Então, eu acho que tem uma percepção na sociedade brasileira de que o mérito ele é importante, mas o Brasil tem um passivo de desigualdade muito grande. Sim. Então, eu não sei... Então, é impossível falar em meritocracia sem falar em educação pública. De qualidade. Sim. E a educação pública, ela, tirando alguns bolsões de excelência, que são as exceções de sempre, ela não é de qualidade. Uhum. Então, acho que esse é o principal nó dessa nossa condição. Aliás... Mas no mundo empresarial, deixa aqui meter a colher, acho que durante esses anos, de 7 a 22, teve 2 eixos nesse assunto, 2 movimentos. Um da mais consciência do assunto desigualdade no Brasil. Isso é um tema muito presente no discurso PT, Lula, ok. Isso está bem absorvido. Mas, ao mesmo tempo, é o momento da ascensão dos evangélicos e da ideia que o suor do seu rosto é o que vai determinar o pão na sua mesa. Uhum. Mais do que em qualquer outra ocasião no passado. Isso trouxe um ideal liberal de autodeterminação das pessoas
que é meritocrático. Trouxe o assunto da meritocracia por uma outra vertente, por uma posição. Ele não foi desalojado pela preocupação com a desigualdade. Eles convivem hoje em dia e competem mesmo na esfera política, porque diferentes partidos abraçam esses temas, eles não deveriam ser necessariamente contraditórios e opostos. Então, e eu acho que eles não são, né? E é interessante essa noção da ascensão dos evangélicos, porque a primeira foi logo depois da eleição do João Dória, em 2016, que era um período pós-impeachment. João Dória foi eleito para prefeito de São Paulo no primeiro turno, uma coisa inédita, nunca mais aconteceu, não tinha acontecido antes, desde a redemocratização. E logo em seguida a Fundação Perseu Abramo, o think tank do PT, fez uma pesquisa. Eu lembro dessa pesquisa. E essa pesquisa nas periferias. Bem isso. Por que a população da periferia não votava mais no PT? Ou o que a população da periferia percebia sobre o próprio desenvolvimento? E a pesquisa foi cristalina nesse sentido, né? Ela destacou que a população acreditava que ela crescia graças ao esforço individual. Eu acho que tem duas coisas aí, né? Tem a história da meritocracia e a história do empreendedorismo, que são duas coisas que irritam muito a esquerda, né? São duas palavras que, por assim dizer, a direita, se a gente quiser simplificar, louva como centrais ao progresso e são virtudes essenciais, né? A criação de riqueza, e a esquerda duvida do valor delas, né? E de que as pessoas só empreendem porque elas estão desesperadas, e então porque não tem emprego, e a meritocracia na verdade não existe porque é um sistema armado para favorecer quem... Uma parte da esquerda que tem esse espaço no debate, inclusive, durante muito tempo, satirizou isso, né? A gente via, sobretudo nas mídias sociais, isso, o fulano é CEO de MEI e tal, ele não pode fazer muita coisa. Eu vejo que eles têm dificuldade, inclusive, algumas pessoas, em aceitar uma versão de uma nova esquerda, por exemplo, da Tabata Amaral, porque justamente, primeiro que tem essa história que ela é patrocinada pelo Jorge Paulo Lemann, porque ela é filha da Fundação Educar, mas ela é o tipo do exemplo, né, que saiu de uma condição muito mais frágil e teve uma possibilidade de educação fabulosa por conta dos seus méritos próprios, certo? Com a ajuda de certas instituições de natureza privada, essencialmente, né? Essas fundações que têm os seus recursos de atividades privadas e que, de certa forma, também está empreendendo uma carreira política autônoma, enfim, mas ela faz um discurso à esquerda em termos de política pública. Exato. Então, isso mexe com esses valores, digamos assim, canônicos desse grupo, né? Isso é um lado bom dessa geração. Porque isso é uma novidade, isso é uma coisa que, enfim, é uma renovação que tem tardado, né, acontecer, mas ela efetivamente está ocorrendo. Né? A gente não vai ter essa polarização, pelo menos com esses nomes, por muito mais tempo, por conta dessa transição política, né? Tomara que sim. Agora, isso me faz pensar o seguinte, quando você falou de ilhas de excelência, né, que como sempre, a ilha de excelência por excelência, e que você teve o privilégio de conversar também, é a FAPESP, né? Isso. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Lembrando que ela é fruto de decisão de governador do Estado de São Paulo na década de 60, o Carvalho Pinto, isso. E a alocação de recursos do ICMS, do ICM naquela época, de forma fixa para essa atividade de pesquisa básica, mas o Gustavo também certamente já participou muito aí de bancas de avaliação de documentos da FAPESP. Quão replicável é o modelo da FAPESP como exemplo de instituição de ensino e de instituição de pesquisa, instituição de fomento à ciência? O exemplo da FAPESP é fenomenal, exatamente por conta desse recurso que não pode ser alterado independentemente do governo de turno. Então, é algo que se mantém e tem um projeto de país embutido nisso.
né? Porque é um projeto de pesquisa de longo prazo. Então isso deveria ser replicável para outras áreas e não só para outras instituições de pesquisa, né? Certamente. Me ocorre aqui, acho que tem o Instituto Oswaldo Cruz, a propósito da pandemia, teve algumas das entrevistas em torno do assunto da ciência, que mudou de patamar ao longo desses anos. Adorei ver essa defesa da ciência, embora ela não seja muito frequente na minha disciplina, que é a economia, que todo mundo acha que é uma coisa de arquitetura aberta e que qualquer pessoa pode dar palpite e entender do assunto. Tudo bem. E aí, isso que você falou da FAPESP, o Banco Central também era uma instituição meio largadona, que o presidente da República chamava de caixa preta, como falar do defensor da moeda quando a inflação é 50% ao mês. Né? Mas depois do Plano Real, não, virou uma ilha de excelência, sim, para qualquer padrão internacional. E debaixo do governo Bolsonaro, ela inclusive se transformou em entidade independente. Bom, sobreviveu a vários anos de governo PT, não esquecer que o PT foi o adversário número 1 do Plano Real e de tudo que foi feito ali naquele momento para estabilizar a economia. E depois o Bolsonaro também. Então, esse Banco Central, feito em 1994 para defender o cidadão dos abusos que o Estado comete através da moeda, está intacto desde então. Virou uma ilha de excelência, uma instituição igual às melhores do mundo em matéria de defesa da sua moeda. E em condições adversas, porque tem um Estado gastador que, em situação financeira ruim, outros bancos centrais trabalham com outros clientes melhores do que o nosso. E é uma agência reguladora. O Brasil acho que tem 12 agências reguladoras ou algo assim, autarquias especiais. E na pandemia, a Anvisa sofreu ataques como o Banco Central sofreu recentemente, né? E resistiu, ambas resistiram, felizmente. Então acho que tem alguns exemplos que perpassam algumas dessas entrevistas justamente, né? Eu acho que essas instituições são, talvez indo além até do que está escrito no livro, mas algumas dessas instituições são sólidas exatamente porque, como elas foram forjadas dentro de um arcabouço muito, talvez arcabouço não seja uma palavra boa nesse momento, mas dentro de um arcabouço muito garantista, elas foram se valendo ou se provando pelo tempo. E eu acho que quando se fala de caixa preta, era de um momento em que as pessoas não conheciam muito bem os seus mecanismos, né? Então, mas o mérito, a eficácia da agência lhe dá legitimidade. Meritocracia, de novo, a maldição, que é uma coisa pouco reconhecida, sei lá, no ambiente de redes sociais, onde não existe argumentos de autoridade. Qualquer pessoa diz qualquer besteira lá e é igualmente válida a qualquer coisa, fingida, fake ou não, porque o que vale no ambiente de redes sociais é o like. Né? E às vezes a besteira tem mais likes do que... Tem mais mérito. O mérito medido dessa forma, na forma de engajamento na internet, hoje em dia se tornou um perigo. Perigo. Fábio, fala um pouco das artes nessas entrevistas, porque esse foi o período do prédio do Instituto Moreira Salles na Avenida Paulista, é o período do surgimento de Inhotim como uma instituição assim, de amplo alcance, o nascimento da Japan House, a Casa do Japão, na Avenida Paulista, enfim, só para falar algumas das entidades que apareceram, mas são várias, e algumas delas você entrevistou. A questão da cultura e das artes, sempre eu vim dessa editoria, digamos assim, do jornalismo, né? Eu sempre trabalhei com isso, escrevendo sobre livros, e no podcast eu
tentava... Aliás, a Mary Nelson é uma das entrevistadas, Isso, a regente da É USESP. a entrevista que eu mais gosto, na verdade. Ah, é mesmo? É a sua entrevista favorita? Minha entrevista favorita. Ah, então aproveita e conta por quê. Porque foi a entrevista que mais demorou para ser feita, para eu conseguir. Tem outras em curso que eu não vou falar agora, que eu ainda estou tentando conseguir, tem mais tempo. Mas essa, no momento, bateu o recorde, porque eu lembro que em julho de 2015, eu falei, vamos atrás da Marinha Alça para falar. E aí, de julho de 2015 até junho de 2016, foi essa discussão para ver se a entrevista acontecia ou não. E ela me recebeu super bem. E ela falou, gostou da entrevista também. Então, foi ótimo. E eu acho que era importante porque a USESP era outra dessas instituições de excelência na área da cultura. E eu acho que ela é pouco citada. Ela é citada como uma coisa distante e ela, na verdade, ela está tão próxima das pessoas. Ela está numa região, a Sala São Paulo é uma região em São Paulo que durante muito tempo foi tão deixada de lado e ela é muito importante porque essa excelência contagia. Quem já foi à Sala São Paulo sabe disso, porque tudo ali tem comove mesmo. Comove, de fato, comove, essa é a palavra. Então essa entrevista que eu mais gosto. E falando de cultura no podcast, tem a ver com isso, de buscar essa excelência em quem produz isso, né? Que é uma coisa que ninguém dá importância, ninguém dá valor, é assim, tangível, mas a gente sabe que tem um valor fundamental, fora de série. Então, eu acho que uma outra entrevista que eu gosto bastante, que tem a ver com essa discussão, menos de instituição, mas de falar sobre cultura, é com Louis Menand, que é o autor da New Yorker. Ele escreveu... Nossa, isso foi um privilégio também muito grande conseguir essa entrevista. E foi mais rápido do que muitas entrevistas que eu consegui aqui, das entrevistas, porque eu literalmente mandei um e-mail. É uma ele entrevista que contém valor internacional de registro intelectual. Mandei um e-mail, ele respondeu. Falou, não, sim, vamos fazer e tal. Fiquei espantado. Falei, pô, essas entrevistas poderiam ser assim, o trabalho é muito maior para conseguir essas entrevistas. E ele falou... Estava lançando na época um livro importante sobre o pós-guerra, que ia dos anos de 1946 a 1964, que falava sobre a arte e liberdade na Europa e nos Estados Unidos, principalmente nesse período assim tão relevante. E tantos outros nomes, né? Quando da morte do Nelson Freire, a gente fez uma entrevista. O primeiro podcast que teve 3 entrevistados, pelo menos o que eu fiz, que falaram sobre a obra do Nelson Freire, a importância dele, o valor dele. E do Inhotim, que foi o Geraldo Samor que fez, é uma entrevista muito rica, muito valiosa. A íntegra da entrevista é muito valiosa, porque o Inhotim também é um desses fenômenos que existem no Brasil, que você olha e fala, espera aí, eu estou no Brasil, de fato, por conta de tamanha excelência, esse lugar tem tanta arte, tanta cultura, ele exala tanto poder, tanta potência por conta disso, e a gente às vezes não dá tanto valor. E se fosse fora do país, se fosse, sei lá, o Malba na Argentina, que tem Abapuru, as pessoas dariam muito valor, falando, é sensacional, só aqui pode existir isso, porque aqui as pessoas dão valor para a cultura. E aqui no Brasil você tem esses bolsões onde as pessoas efetivamente dão valor, garantem a excelência, garantem a preservação disso. Então o podcast tenta trazer um pouco dessa visão. O livro traz isso porque eu acho que é um capítulo fundamental para a gente entender como o Brasil se transformou nesse período também, porque apesar de todas essas mudanças políticas, econômicas, empresariais, havia Marin Alsop regendo a USESP, tinha o Inhotim acontecendo, você tinha o Ferreira Goulart falando. Então as coisas não correm numa levada só, né? São vários acontecimentos concomitantes. E meu ponto final aqui
mercado financeiro em específico. Eu acho que não dá para falar dessa era sem falar da entrevista que você fez com o Nubank, que é assim a maior surpresa, a maior mágica, a maior ponto extraordinário assim de desenvolvimento em termos de mercado financeiro, num mercado próspero com várias outras entidades fabulosamente rentáveis de crescimento. Você entrevista também o Roberto Salluti do BTG, por exemplo, tem entrevista com o Stuhlberger da Verde, enfim, há outros players, mas o Nubank é uma coisa que surgiu do nada e virou essa entidade onipresente na sociedade brasileira de todas as classes. Nunca se imaginava que isso poderia ter acontecido, né? Gustavo, inclusive, foi do conselho, pode até ajudar a falar um pouquinho mais sobre isso. Mas essa entrevista, você já antecipou alguma coisa do que seria isso? Então, né, essa entrevista é interessante porque primeiro que é muito... vocês estão no mercado financeiro há mais tempo, vocês sabem como o job rotation é muito alto e as pessoas não ficam nos mesmos lugares. E quando eu fui atrás do pessoal do Nubank, eu não tinha a ideia de que o entrevistado, que é o Vitor Olivier, fosse permanecer por tanto tempo. Ele estava depois, né, quando o livro estava sendo produzido, estava sendo escrito, ele estava lá. E o que mais me chamou a atenção na Nubank foi a cultura, que eu depois conversei isso com outras pessoas, outros amigos jornalistas. O que a gente está vivendo hoje em São Paulo é uma hipótese, posso estar totalmente enganado aqui. No Brasil, de modo geral, em São Paulo em particular, é uma ideia do que é o mercado financeiro que é muito sedutora. E quem ajudou a fazer isso acontecer de uma forma indireta foi a Nubank, porque popularizou a mensagem. A marca é muito forte, ela é muito diferente das outras marcas do mercado financeiro que são mais sisudas, ou pelo menos eram mais sisudas. Tiveram que até mudar de jeito em função do que o Nubank conseguiu estabelecer como norma, né? E se estabeleceu com um vínculo muito grande com o público jovem, que era um público muitas vezes avesso a essa conversa sobre finanças pessoais ou mesmo sobre o mercado financeiro, né, de modo geral. O Nubank conseguiu capturar a atenção dessas pessoas. Eu acho que isso estava presente na entrevista. Nessa época, todas as entrevistas eram presenciais. Isso é uma coisa que mudou também por conta da pandemia, né? Até a pandemia, todas as entrevistas, 97% das entrevistas eram presenciais, só uma ou outra era online. Com a pandemia a gente mudou. Eu fui até o escritório da Nubank aqui em Pinheiros e percebi que eu estava num lugar diferente, que as pessoas se vestiam diferente, que as pessoas, enfim, conversavam diferente. Era gente jovem, e não era gente que parecia do mercado financeiro, que era gente mais séria, que estava no escritório com pé direito alto, todo mundo com café expresso, e, enfim, né, falando em jargão e tal. A entrevista não era nada disso, não trazia nada disso. E eu acho que nesse sentido, sim, ela antecipa o que o Nubank virou, Você falava inglês no escritório, já dava a sensação de... Falava inglês no escritório? Os escritórios falam inglês. Ah, sim, né? Que é uma organização... múltiplas nacionalidades. Com vocação internacional desde o começo, que é essa virtude dessas empresas movidas a venture capital internacional, né? Agora tem uma conjunção de fatores que começa, com o fato de cada brasileiro ter uma coisinha dessa, um celular. Tá certo. Tá? Possibilidades abertas pela privatização das telecomunicações tão contestada. Eu lembro foi em 98, privatização da Telebrás, gás lacrimogêneo e faixas dizendo que querem calar o Brasil. Tá? Então vamos restabelecer essa memória. Começou lá, e aí depois que cada brasileiro tem um celular ou dois, a ideia, aí vem a nova regulação de arranjos de pagamento que vem em 2013, como o capítulo 2 do Sistema Brasileiro de Pagamento, que começa em 2001, porque o Brasil entrou no Comitê de Basileia, entrou em 96, por causa do Plano Real.
e o Brasil entrou de sócio do BIAS com assento no Comitê de Basileia. Aí, ao fazer a norma pertinente a pagamentos, fez uma em 2001, salvo engano, criação do SPB, e a segunda foi em 2013, foi uma medida provisória que virou a Lei dos Arranjos. A Lei dos Arranjos, então, permite que uma instituição com financiamento nos ventos, tente transformar isso aqui numa agência bancária. Graças a uma legislação que, no fundo, tratava de cartão de crédito pré-pago. Tá? Porque se o cartão de crédito é pré-pago e o alojamento onde está o dinheiro é esse negócio aqui, o celular, não mais a agência, por que você precisa ir na agência? O dinheiro está aqui. Só era preciso que o dinheiro pudesse trocar de lugar. E aí entra uma conversa regulatória no âmbito do Banco Central, que em 2013 encontrou a solução que abriu o mercado de bancos. Essa instituição que começou em 2016, eu acho, eu pensei com 17 lá com eles, veja, 5 anos depois, estão competindo com os grandes bancos de varejo, com um market share relevante. Isso é inacreditável. Inacreditável. Agora, é uma combinação de fatores que também tem o fato de que, no meio desse caminho, essa lei de 2013 resulta de uma cooperação entre o CAD e o Banco Central. Instituições que brigaram a vida inteira, mas que acharam no mundo do cartão de crédito uma área de cooperação e, sobretudo, entenderam bem o que era uma plataforma. Hoje a gente fala plataforma como uma coisa meio banal. Mas aí essa regulação de 2013 abriu, não é só o Nubank, tem outras instituições de pagamento, que é o termo técnico para o que eles são, em arquiteturas diferentes, em combinação com o banco, em combinação com outras instituições, e tem até hoje normas sobre conglomerado financeiro de vários tipos, o encabeçado por IP, o encabeçado por banco, o encabeçado por... o Brasil foi muito feliz e muito arrojado e inovador na regulação das suas coisas digitais, e o Nubank é um exemplo extraordinário de como isso pode... Olha o tamanho que isso chegou. Né? E tem muito para acontecer. Tem augúrios positivos, se você pensar no Pix, no Drex. Então, e o Pix começou dentro do Nubank, porque Nubank, como IP, precisava fazer transferências, precisava fazer um TED para equiparar uma conta de pagamento com uma conta de depósito. Era preciso unir a compensação que existia no mundo de cartão de crédito da compensação que existia no mundo bancário. A união dessas coisas fez com que uma IP pudesse fazer um TED, o equivalente a um TED, uma transferência instantânea. O mundo lá bancário estava meio sabotando essa solução, mas quando ela é feita e começa a ser praticada indistintamente entre IPs e bancos, o Banco Central então dissemina isso, que é o Pix. O Pix Então, mas pensando nisso, que isso nasce daquela instituição de qualidade, modelo FAPESP que nós estávamos discutindo, modelo Ministério da Fazenda, modelo Banco Central e por aí vai, essas coisas. Então, isso nos permite talvez concluir com um tom de otimismo, que a despeito de ter sido um período de algumas agruras e algumas decepções, como a gente falou, Lava Jato, que eu ainda acho que há de se resolver essa questão. Essas coisas não podem... É um pouco que nem aquelas coisas de traumas familiares, não é isso? Que ressurgem a cada tantas gerações. Eu acho que esse assunto ainda a sociedade brasileira vai querer tirar a limpo de alguma forma. Surgirão reverberações do que se fez ou não se fez. Mas o Brasil tem essa virtude de ser um mercado emergente com algumas qualidades institucionais muito particularmente relevantes, que são essas que a gente mencionou aqui, no campo monetário, no campo artístico, no campo científico, que as suas entrevistas ressaltam recorrentemente. Eu acho que o tom do livro ele não é necessariamente de pessimismo, apesar dessas agruras que o Brasil viveu. Uhum. Eu acho que o tom é de um país que, apesar de tudo isso, sobreviveu.
né? Com crise política, com Covid, com crise econômica, com empresas quebrando. As pessoas continuaram a fazer as suas coisas, as empresas continuaram, os equipamentos culturais continuaram. Alguns com enorme sucesso. Com enorme sucesso, com enorme êxito. Então, eu acho que a mensagem é essa. E eu acho que talvez o tom seja de frustração por conta das grandes esperanças ou das altas expectativas do início dessa história, porque há de se lembrar... A frustração expressa na capa do The Economist. Eu acho que sim. O Brazil Takes Off, acho que é o emblema da maior equívoco assim, interpretativo assim, de direção que um país tem. Matéria de jornalismo, olha... Então, eu acho que... Mas naquele momento os dados davam conta disso. Né? Mas os fundamentos já mostravam... Que então a expectativa era muito alta e as pessoas não esperavam nada menos do que isso. Eu acho que a gente tem um primeiro choque de realidade, não com os mercados necessariamente, nem com as empresas e nem com a política, mas com a própria sociedade brasileira em 2013, que para mim é o grande evento que mostra essa chave virando. As pessoas reconhecem que algo não está bem em 2013. E as pessoas estão pedindo por uma coisa que é intangível naquele momento, que é os serviços públicos no padrão FIFA, e que o Estado não conseguiria entregar. Uhum. Mas as pessoas vão às ruas porque elas entendem que aquela expectativa ela não está condizendo com a realidade. Mas eu acho que, exceto por isso, o tom é muito positivo pelas coisas que o país conquistou nesse período. Parabéns, Fábio. Muito obrigado pelo seu trabalho e pela contribuição com esse livro, que eu acho que vai ser uma presença de longo prazo, acho assim, na formação de pessoas que queiram pensar o Brasil inteligentemente, sejam eles ou elas investidoras ou artistas ou políticas. Eu acho que ele tem essa pluralidade de formas de ler e de interpretar e de inspirar que qualifica como uma obra assim, de permanência. Eu agradeço, Paulo, a oportunidade. Você me recebeu bem lá naquele janeiro de 2014 para falar do podcast, e eu não imaginava que isso se transformaria. Eu não tinha esperança de chegar no episódio 100 meu, porque era muito difícil de fazer. Eu ainda acho que é muito difícil de fazer, porque, enfim, tem que fazer as pessoas falarem, tem que convencer as pessoas a falar. Mas eu acho que tem dado certo. O livro é um fruto desses anos todos, não só do podcast, mas da própria Rio Bravo. Obrigado. Chegamos ao final de mais este episódio do podcast Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.